Aqui na nossa série de conteúdos, a gente já falou muito sobre MongoDB Atlas. A gente já falou sobre multinuvem, nuvem pública. A gente já falou sobre vários conteúdos, mas a gente ainda não falou sobre on-premise e nuvem privada. Júlia, é por isso que nós vamos gravar mais um episódio do Fala MongoDB, a nossa série de conteúdos em português, feita por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB para o Brasil. Eu sou a Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. E você está certíssima. Até agora nós falamos muito sobre soluções em nuvem pública, em multinuvem ou em nuvem híbrida. Mas a gente não falou ainda de duas nuvens específicas, nuvem privada e data center ou on-premises. E de fato é algo importante da gente mencionar. Nós temos a possibilidade de trabalhar com MongoDB Enterprise Advanced, que é a melhor maneira de você ter MongoDB gerenciado por você mesmo. E neste gerenciamento feito pelos nossos próprios clientes, Júlia, a gente escolhe onde nós vamos colocar este MongoDB, seja em nuvem privada ou no seu data center tradicional, o famoso ambiente on-premises. E qual é a principal diferença entre o Atlas e o Enterprise Advanced? Excelente ponto. Aqui, como diferenciais, nós vamos perceber principalmente o tema de gestão. Nós conversamos no episódio sobre sucesso do cliente com o Adriano, que as plataformas, serviços baseados em plataformas, possuem um modelo de responsabilidade compartilhado entre o provedor e os nossos clientes. Então, como consequência deste posicionamento, algumas coisas não acontecem mais na plataforma. Por exemplo, no Atlas, não existe aquele famoso acesso de usuário root, que é aquele usuário que tem acesso ao sistema operacional e que vai fazer configurações muito específicas naquele ambiente. Então, quando a gente olha para requisitos específicos, determinadas soluções de clientes que estão em indústrias que precisam estar on-premises, ou ainda para clientes que adotam uma arquitetura de solução que precisa ter um ajuste muito fino e muito específico e que, consequentemente, é necessário ter esse tipo de acesso, que é o acesso onde a gente controla todo o ambiente, desde o hardware onde está sendo executado, o sistema operacional, que é onde está esse usuário root, e as respectivas configurações disso, são casos de uso que a gente vai utilizar o MongoDB Enterprise Advanced. Então, diferenças principais em relação ao Atlas, sobretudo no tema de gestão. A gestão fica completamente sob responsabilidade dos nossos clientes. Mas então, o que é o MongoDB Enterprise Advanced? MongoDB Enterprise Advanced é a versão completa de MongoDB, onde nós vamos encontrar as principais funcionalidades de segurança, que não existem no MongoDB Community. Então, toda aquela parte de criptografia em uso, em repouso, em trânsito, auditoria, rastreabilidade de operações, integração com autorizadores e autenticadores, tudo isso está disponível no MongoDB Enterprise. Além disso, existe um segundo pilar de funcionalidades, que são as funcionalidades de infraestrutura, possibilidades de automação e, sobretudo, observabilidade. Então, funcionalidades que são requeridas para ambientes produtivos são essas funcionalidades que fazem parte do MongoDB Enterprise Advanced e não estão disponíveis no MongoDB Community, porque este Community tem como objetivo ser a porta de entrada na tecnologia. E eu posso, dentro de uma empresa, ter tanto o Atlas quanto o MongoDB Enterprise Advanced? Sim, é uma possibilidade. Você, com certeza, nesse cenário, tem requisitos que vão trabalhar bem com nuvem pública e, certamente, como é nuvem pública, você vai trabalhar com o MongoDB Atlas. Mas, adicionalmente, muitas indústrias vão ter requisitos de soberania física de dados ou requisitos que exigem uma intervenção ou a continuidade do uso de um data center físico. Nesses casos, você vai utilizar a MongoDB Enterprise Advanced e você pode integrar esses dois mundos, ou seja, você gera o que popularmente no mercado a gente conhece como nuvem híbrida. E na nuvem híbrida, você vai ter possibilidade de trabalho
tanto com Atlas e Enterprise Advanced integrados, se for necessário. E por que usar MongoDB Enterprise Advanced? Bom, nós vamos voltar para 3 pilares fundamentais. Então, eu comentei já sobre parte de segurança. Então, o primeiro pilar de MongoDB Enterprise tem a ver com segurança. Então, vivemos em tempos de regulação de dados, tempos de dados sensíveis que precisam ser protegidos. Então, este é o primeiro pilar. O segundo pilar tem a ver com facilidade operacional, com observabilidade da infraestrutura, que são benefícios que a gente precisa ter para escalabilidade horizontal, vertical, facilidade de gestão de operações fundamentais que na nuvem a gente não está tão preocupado, como, por exemplo, realização de backup, armazenamento deste backup, restauração de backup. Então, essas funcionalidades que geralmente estão sob o chapéu de pessoas DevOps ou pessoas sysadmin, segundo pilar, então, infraestrutura facilitada. E o terceiro, muito importante também, tem a ver com o suporte. Então, MongoDB Enterprise Advanced é a versão comercial do seu MongoDB favorito, no qual você conta com o suporte da própria MongoDB. Então, além do suporte, o que também está incluso dentro do Enterprise Advanced? Ótimo ponto. Vamos começar pelo MongoDB Enterprise Advanced Server, que é diferente. Afinal, a gente está muito acostumado a trabalhar com community, então a gente faz o download do MongoDB e faz a instalação. No MongoDB Enterprise, nós vamos fazer isso também. Então, este elemento que está instalado no nó de dados do nosso cluster é o MongoDB Enterprise Advanced Server. Adicionalmente a isso, tem uma ferramenta de infraestrutura super famosa, que é o Ops Manager. E é justamente o Ops Manager que vai fazer esta mágica de facilitar a gestão de uma frota de clusters de MongoDB. Imagina você ter que fazer o deploy e a observabilidade de diversos nós de dados que compõem diversos clusters. Então, o Ops Manager ajuda nesta gestão dessa infraestrutura. E também naquele exemplo que eu comentei sobre o backup, no Ops Manager a gente consegue configurar a execução desses backups e até mesmo determinar aonde esses backups serão armazenados. E, inclusive, além do storage que fica on-premises, eu posso apontar esse backup para o meu provedor de nuvem. Então, o Ops Manager faz toda essa aceleração e facilitação da gestão de infraestrutura. Adicionalmente, eu sei que você que está aí com a gente gosta de usar Kubernetes. Afinal, estamos aqui trabalhando com tecnologia. Se você usa Kubernetes, conta para mim aqui nos comentários, porque eu quero chegar no Kubernetes Operator do Enterprise Advanced. Então, para a gente facilitar esta integração com ambientes Kubernetes, dentro do Enterprise Advanced existe o Kubernetes Operator. Além disso, eu estou sabendo que você aí usa um visualizador de dados que fala SQL. E neste cenário que você quiser preservar o seu investimento no Power BI, no Tableau, no ClickView e outros visualizadores que não têm conector com o MongoDB, você vai utilizar o BI Connector. E olha que interessante, BI Connector não existe no Community, está presente lá no Atlas e com o Enterprise Advanced você tem acesso. Você pode ter o BI Connector configurado também no seu cluster e, consequentemente, continuar fazendo uso do seu investimento em visualizadores de dados, como esses que eu comentei. E é importante mencionar que o MongoDB Community, ele não tem suporte. O Community é a versão não paga, é a primeira entrada dentro do MongoDB, então é uma versão gratuita. Então, o MongoDB Enterprise Advanced, ele tem suporte? Ele tem apoio de um CSM dedicado? Sim, para ambas as perguntas. Sim, temos suporte. Sim, temos CSM. O SLA do suporte do Enterprise Advanced é bem interessante. Já começa em 1 hora de interação. Isso já vai atender a muito caso crítico de operação. E se for necessário, você conversa com a gente aqui na MongoDB e a gente verifica a possibilidade de você ter SLAs de 30 minutos, 15 minutos e a gente combina isso, como fazer. Um outro ponto importante que eu comentei é o CSM. Então, aqui na nossa playlist tem episódio específico sobre sucesso do cliente.
confere esse ponto. E no Enterprise Advanced, os nossos clientes também têm acesso à figura de sucesso do cliente, que é o CSM. Bom, então para resumir, o que o Community não tem que o Enterprise Advanced tem? Excelente ponto. Então, galera, muita atenção. Eu sei que vocês começam projetos, porque eu também começo projetos assim, no MongoDB Community. E a gente sabe que na correria do dia a dia, na pressão do dia a dia, aquele projeto de desenvolvimento vira um MVP, aquele MVP às vezes vira um ambiente produtivo. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque no Community nós não vamos ter features de segurança, principalmente criptografia em repouso, criptografia em trânsito, criptografia em uso. Um outro ponto também que nós vamos ter desafios é rastreabilidade das alterações no banco de dados. Então, a auditoria, que é muito requerida em muitas indústrias, como a indústria financeira, a indústria farmacêutica, entre outras, você não vai encontrar no Community. Também os temas de integração com autorizador e autenticador, aquela configuração com LDAP, ou ainda, para a gente ir direto ao ponto, aquela necessidade que a gente tem para integrar com o Active Directory ou com o gestor de usuários do seu ambiente, também não vai existir lá no Community. Então, essa parte de segurança é muito importante. Além disso, toda a questão de facilitação, automação e observabilidade do ambiente. Lembra que a gestão é sua, então você tem que tomar conta do banco de dados, do sistema operacional, do hardware que está rodando esse sistema operacional. Tem que fazer backup deste ambiente. Então, toda essa orquestração de infraestrutura não existe em Community, existe no Enterprise Advanced. E o terceiro pilar, super importante também, suporte. MongoDB Community não tem suporte. MongoDB Enterprise Advanced conta com suporte. E o SLA mínimo é de 1 hora de interação. Maravilha, então a melhor maneira de você ter MongoDB gerenciado por você mesmo é o MongoDB Enterprise Advanced. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB aqui no Brasil, e quero saber se você está usando MongoDB Enterprise Advanced. Conta para mim aqui nos comentários e até o próximo episódio.